Muito bem, já de volta hoje conversando com a doutora Jéssica Polese, médica, professora de medicina da UFES, de pneumologia, né? Importante. Coração é importante, mas do que adianta ter um coração bom se o pulmão não está funcionando mais? Vai morrer do mesmo jeito. Vamos cuidar da saúde, não é isso? Principalmente o parar de fumar. Doutor, o problema dos cigarros eletrônicos que hoje está virando moda. Posso fumar cigarro eletrônico? Então, a gente tem muito pouco trabalho sobre isso, né? Então, muitas pessoas perguntam, os pacientes perguntam sobre modo de parar de fumar, sobre cigarro eletrônico. Na verdade, a gente tinha muito pouca coisa sobre isso. Era uma coisa muito nova, né? Pegou muito rápido no mercado, porque o hábito de cigarro, do tabaco, ele envolve o tragar, o inalar. Além da nicotina, tem todo um ritual, certo. É uma coisa meio psicológica que exige esse ritual. Esse ritual, às vezes, ele é calmante, ele acalenta, ele é o amigo. Então, esse ritual aí acolhe. Então, o cigarro eletrônico, ele tem fumacinha e ele mantém aí todo esse ritual do cigarro sem, teoricamente, ser o cigarro, né? Então, ele veio e entrou muito forte, com vários tipos, com vários dispositivos diferentes, né? E virou meio que modinha mesmo, assim. Sei, lógico. Noite, né? É uma coisa... Pessoa sai e tal, você vê muito isso aí, né? A gente já vê em vários ambientes abertos esse tipo de situação. Agora, com as novidades que estão vindo, talvez vão diminuir, né? Mas, assim, foi uma coisa que a gente começou a ver, sair em festas, em bares abertos, as pessoas com aquele cigarro eletrônico. Sei. Né? Aqui tem um tal de narguilé, tem um negócio. É diferente, é outra coisa. Mas também vicia, né? Sim, mas é outra situação. O cigarro eletrônico, ele é pior porque a gente não sabe muito bem o que tem ali dentro. Perfeito. Aí você, pelo menos, está contornado. Você já sabe o que é. Igual cigarro, isso. Entendeu? Ali, pronto, a gente já sabe o que tem é. Produtos químicos, Sim. tem tudo. Agora, o eletrônico ainda é novo. Não, para fazer toda aquela coisa que não é fumaça, mas aquele vapor ali, aquilo ali tem todo um processo químico ali dentro, e sem contar aquele tanto de substâncias que eles colocam. Será que tem, né? Química então dentro? Tem. Tem todas. Não tem jeito, todas. E processos químicos inúmeros. Talvez tenha até mais do que o próprio cigarro mesmo. E substâncias, né? Tem os aromáticos ali, tem as coisas que dão cheiro, sim. Tem várias substâncias ali dentro, tem até um pouquinho de nicotina e outras substâncias ali do cigarro. Viciantes também, né? Então, assim, o que a gente sempre falou? Sim. Nos últimos 3 anos, vamos colocar, eu não recomendo porque eu não conheço. Entendi. Nós não temos trabalhos. Não faça isso, né? Que isso tem lugar. Agora não, agora tá surgindo casos assim de doenças pulmonares graves, e a associação que está tendo desses casos graves de doença pulmonar é com desses cigarros eletrônicos. Agora, essa dependência do cigarro é química, psicológica, psicoquímica, é o quê, hein? Normalmente é química e psicológica. São os dois, então, né? Em alguns indivíduos, mais um que o outro, né? Por exemplo, as mulheres, de uma maneira geral, têm muita dependência psicológica. É muito comum as mulheres fumarem um cigarro, aí passa 1 mês, aí fuma 2 meses. As mulheres têm muita dependência psicológica. Vai e voltam. Você vê que não tem parte química, porque a parte química é aquilo que faz... É o psicológico mesmo. Ela tá mal, aí ela vai lá, fuma um tempo. Ou numa festa. E para de fumar com facilidade também. O dependente químico, ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque se ele para, ele vai ter tremor, palpitação, ele desmaia, ele vomita. Eu ficava nervoso, que parecia que o mundo ia acabar. Exatamente. Qualquer pergunta me deixava irritado. Isso é químico. Isso é químico. Isso é químico, isso é necessidade química. Meu Deus do céu. O receptor lá pedindo... É violento mesmo, né? Tem paciente que entra em arritmia, vai pronto-socorro, sudoreico, é uma situação caótica. Esses pacientes, quando há dependência química e você dá suporte medicamentoso, por exemplo, com reposição de nicotina ou com medicação, quando eles param de fumar, é difícil deles voltarem. Porque, como eles sabem da parte química e sabem do sofrimento que foi parar de fumar,
eles não ficam brincando com o cigarro, né? Eu fumei 30 anos, já não fumo há 8, 9 anos. Meu pulmão limpou? Então, se você parou de fumar e não tinha doença pulmonar, tipo enfisema, DPLC? Não tinha. Se você não tinha, você não vai ter mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Mesmo porque eu tenha fumado 30 anos. Mesmo se você parou de fumar e não tinha? Não vai ter mais, porque é o cigarro que causa. Entendi, tá? entendi. Agora, o câncer de pulmão, o câncer em outros órgãos, a gente não tem essa coisa tão definida. Eles podem surgir 1, 2, 3, 4. A maioria nos primeiros 5 anos. Mesmo assim, a recomendação é parar de fumar. Mas pode dar, mas para. Não é nem tem que parar. Não, é não começar. O melhor é não começar. É não testar se você é dependente químico, porque se você for dependente químico, você vai testar, vai ficar e não vai parar mais. Como nós devemos fazer? A senhora não é psicóloga, mas age como tal também, como médica, é óbvio. O que fazer com os nossos filhos, né? Eu, apesar que eu já tenho filhos grandes, não fumam, ainda bem, né? Porque eu sempre disse para os meus filhos, o papai fuma porque é um doente, é um viciado. Não façam isso ou eu quebro você. Eu era violento para dizer, não fume. Então eu consegui fazer com que eles não fumassem. Agora, como é que devemos tratar as crianças a não fumarem? Assim, a informação desde cedo de que eles não devem fumar, ela é fundamental e ela está sendo feita nas escolas. Informar que não deve, informar que não deve, Sei. informar que não deve. O exemplo dos pais, infelizmente, é fundamental, né? Um filho vai fumar se ele vê o outro fumando. Olhar o pai fumando, tal, tá a mãe. barato. Porque deve ter alguma coisa boa. Deve ser bom, né? Deve ser bom ali, né? E assim, esse argumento, desculpa, mas esse argumento de que eu faço, mas vocês não vão fazer. Não está certo. Assim que ele tiver uma Não é certo, não, lógico. Com certeza. Eu deveria, quando eu tive filhos, né? Eu não deveria ter dado esse exemplo. Sim. Óbvio, né? Mas assim, o que a gente vê assim, quando eles tiverem a oportunidade, ou que eles estiverem maiorzinhos, ou que eles estiverem na rua com os coleguinhas, eles vão fumar. Essa história hoje em dia, né, costuma-se dizer assim, não, a psicologia moderna, você não pode falar assim com o seu filho, não. Essa história de psicologicamente correto aí, não sei se funciona muito bem não, hein? Então, assim, eu acredito assim, que na independência química você não pode se testar. Eu entendi. Nenhuma droga. E aí eu incluo todas as drogas. Tem que ser duro, não faça filho, não comece. Não comece. Porque se começar, a parte química pega e... Aí os receptores entram em festa. Opa, tô feliz agora. Tô feliz, e aí você pede pra droga. O cigarro não é calmante. Ele não é. Você acha que ele é. Sim. Obviamente que ele deve agir quimicamente, ele pode te dar uma certa dormência, alguma coisa assim, deve ajudar, mas não é ele que deixa você calmo. Não, na verdade, o que acontece? É a falta dele que te deixa agitado. Aí você fuma e se sente mais calma. Isso. Você acha que é ele que está te acalmando, mas na verdade foi ele que causou aquela agitação. Eu entendi. Ele causa as duas coisas, né? Sim. A falta causa aquele problema, a ansiedade, aí ele vem quimicamente, dá uma abrandada. Aí você fala, é o cigarro que me acalma. Hoje em dia, quando eu tentei parar de fumar e quando eu consegui, eu usava algumas balas, alguma coisa para disfarçar, mas depois eu parei, até com bala, parei com tudo. Hoje eu chupo bala quando eu quero. E cigarro, café, vai fumar um cigarro, toma um café. É outro vício idiota. Porque você não precisa, para fumar, tomar café, ou vice-versa. E hoje a pessoa fala, para parar de fumar eu tive que parar de beber café. Não, eu tomo café normalmente e não quero fumar mais. Sim, mas essas associações, elas existem, né? Associar a bebida alcoólica com o cigarro. É você que faz essa associação, né?
para o paciente que está tentando parar de fumar, eu falo assim, se isso te chama para fumar, você evita. Não faça isso. Se fulano te chama para fumar, você evita o fulano. Entendeu? Assim, você tem que se afastar de condições que vão te levar a recaída. Com certeza. Você deve pegar muitos pacientes, né, com problemas de cigarro, pulmão, não é isso? Sim, sim. E que tem problema respiratório e ainda fumam. E ainda fumam. Quer dizer... Câncer e ainda fuma. Tiram câncer. Peraí, câncer e fuma? Quer dizer, é uma dependência... É um negócio muito... Estúpido, né? Violento, né? Um negócio... maior do que a gente imagina. Meu Deus. O aspecto psicológico, emocional. Aí você tem que agir como médica, como psicóloga, como tudo, né? Porque você não pode ficar julgando aquele indivíduo. Lógico. Né? Porque ele está ali numa condição que ele tá vulnerável. Então, você tem que apoiar, né? Assim, dentro do possível, sempre orientar a parar de fumar, mas aí você tem que podar como você vai lidar, porque... Como é que você aborda esse tema com ele, né? Sim, muito complicado. Tente e pare de fumar. Você vai conseguir, com certeza. Não é isso, doutora? Sim, sim. Vai conseguir, tá certo assim? Doutora Jéssica, muito obrigado pela sua visita. Obrigado pelas informações, sempre muito pertinentes e tal. E sucesso para a senhora, tá bom? Opa. E parabéns pela profissão de docente, né? Importantíssimo, né? Pegar essa molecada e encher de conhecimento, né, doutora? Muito obrigado a você que esteve comigo até agora, muito obrigado de coração pela sua companhia e até o próximo programa, sempre com fé em Deus, hein? Até lá.